bom dia. Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 28, diz assim: Salvas os pobres e os que são humildes, mas humilhas os soberbos e altivos. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com a tua ajuda posso atacar uma tropa, com meu Deus posso transpor muralhas. Aqui, quando Davi diz transpor muralhas, é que nada é impossível para Deus. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas, exercita minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o escudo o escudo da salvação. Tua mão direita me garante a vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me. Aplainaste o meu caminho para que, andando livre, meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. Arrasei-os e não conseguiram reerguer-se, morreram debaixo dos meus pés. Deste-me poder para a batalha, subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim. Colocaste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por salvação, mas não houve quem os livrasse. Clamaram até pelo Senhor, mas ele não lhes respondeu. Eu os reduzi a pó, poeira que o vento carrega. Pisei-os como quem pisa na lama das estradas. Tu me livraste de um povo rebelado. Fizeste-me o grande chefe das nações. Um povo que não conheci coloca-se ao meu serviço. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se curvam a mim. Todos perderam a coragem, enfraquecidos e apavorados, saem dos seus redutos. O Senhor vive, bendita a rocha da minha vida. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que pelo meu bem executou vingança e que faz as nações me servirem. Tu me salvaste dos meus inimigos, sim, fizeste-me vencer os meus adversários e dos meus agressores violentos me livraste. Por isso eu te bendirei entre todas as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu santo nome. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Então, olha o que Davi fala aqui, gente. Davi aqui ele estava passando, né? Provavelmente ele estava em tempo de lutas, de batalhas, né? E ele disse aqui que só o Senhor, gente, ele salva os pobres e os que são humildes, mas humilha os soberbos e os altivos. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, aquela pessoa que é soberba, que ela se acha mais do que todo mundo, aquela pessoa, Deus resiste a ela. Como a gente costuma dizer, enquanto ela não quebrar a crista, né? Ela não se dobrar diante do Senhor ali, não tem. Deus resiste à pessoa que é soberba, aquela pessoa que se acha superior a todo mundo. Eu sou melhor, tudo que eu faço é só o que eu sei é que tá certo. Então essas pessoas, gente, Deus resiste. Pessoas soberbas que não admitem que ele é Deus, que a vitória veio do Senhor. Davi era um rei, mas ele foi ungido pelo Senhor. E em nenhum momento ele esquecia a divindade de Deus. Ele sabia que só Deus, ele disse aqui, ó, com a tua ajuda posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas, ou seja, não é impossível a realização da vontade de Deus. E Davi, ele havia notado isso.
Feriu grandes e ferozes animais selvagens, matou o gigante Golias, venceu os jebuseus e conquistou a fortaleza de Sião, venceu Amon e conquistou Ramá, subjugou a Moabe, ao rei de Zobá, os sírios, os edomitas e por aí vai. Então, todas as batalhas que Davi venceu foi dirigido por Deus. E em cada luta, em cada batalha que Davi enfrentou, a Deus deu uma direção diferente. E teve um momento que Deus disse assim: vocês vão ficar aqui. E as pessoas ali, os soldados, escutaram barulhos como se fosse de uma tropa e saíram correndo. E Deus disse: vocês vão por aqui. E tudo que Deus ordenava, Davi fazia. Antes de sair para uma batalha, ele perguntava, ele consultava ao Senhor: se eu for, o Senhor vai me dar essa batalha nas minhas mãos? O Senhor vai me dar a vitória sobre os meus inimigos? E Deus dizia: vai. Vai por aqui, vai por ali, faz assim, faz assado. E Davi obedecia. E aqui a gente vê como ele diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. No Salmo 91 diz que ele é escudo e broquel. Ele é o nosso escudo. Deus é aquele que nos guarda, é aquele que nos defende. O escudo, gente, se a gente for olhar, né, para os soldados que usavam aqueles escudos, até hoje, se a gente for olhar o batalhão de choque da polícia, eles têm aqueles escudos, geralmente eles são, né, de um material transparente ali, que protege eles contra pedradas, contra golpes, contra isso. Então Deus, ele é esse escudo para nós, nos livrando dos golpes, das armadilhas de Satanás, das artimanhas do maligno. Então Deus, ele nos protege, ele nos guarda como a menina dos seus olhos. Mas nós precisamos reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. E Davi sabia que se ele fosse para a batalha sem consultar a Deus, era um fracasso, era derrota na certa. Mas quando ele sempre que ele orou e se colocou ali diante de Deus, Deus sempre deu vitória para Davi em todas as batalhas que Davi lutou, porque Davi sempre consultou a Deus. Lembra que eu falei aqui num devocional que eles estavam chegando em Ziclag e a cidade tinha sido posta a fogo, tinham levado as esposas deles, os filhos deles, tudo, levaram tudo. E eles recém tinham chegado de uma batalha, cansados, 600 soldados ali com Davi. Chegou um ponto que eles queriam apedrejar Davi, porque o desespero deles foi tão grande de chegar ali e ver aquela situação. A minha esposa não estava, meus filhos não estavam. Mas Davi também tinha perdido, suas esposas haviam ido também. Davi foi fazer o quê? Trocou a sua roupa, colocou um éfode sacerdotal e foi consultar a Deus. Senhor, se eu for atrás, eu vou encontrar, o Senhor vai me dar vitória. E Deus disse: certamente sim, vai. E Davi foi. E Deus deu a vitória para ele. Mesmo naquela situação mais difícil, que eles estavam ali cansados, recém tinham chegado de uma batalha, cansados, provavelmente exaustos, com fome. Como a gente chega em casa, né, louco, cheio de vontade de tomar um banho, tomar um café, jantar, descansar. Imagina aqueles homens que haviam lutado, gente. Era um desgaste total, eram milhares de soldados, não era pouca coisa não. E eles haviam lutado, enfrentado uma batalha, venceram aquela batalha e chegaram ali e se depararam com aquela situação, para fazer eles retroceder, para fazer com que eles murmurassem, para fazer com que eles amaldiçoassem a Deus, com que eles começassem a reclamar. Mas Davi não fez isso. Davi se retirou e foi consultar a Deus. Então é o que nós devemos fazer sempre, não só nos momentos difíceis, mas nós precisamos buscar a Deus, gente, enquanto Ele está perto, enquanto nós podemos encontrar. Ele é o nosso justo juiz. Com Ele nós passamos muralhas, como Davi disse aqui.
Para Deus não tem nada impossível, porque o que é possível para o homem, né? O homem faz. Mas e o que é para Deus é o impossível. É no impossível que Deus age. Quando as tuas forças terminam, quando você diz, Senhor, eu já não sei mais o que fazer, daí Deus diz, opa, agora é comigo. Só ora, confia e espera que agora é comigo. Mas nós não podemos perder a nossa fé. Não podemos perder a nossa confiança, porque aqui Deus, ele disse para Davi que se ele continuasse andando no caminho do Senhor, ele sempre teria descendência para o seu trono. E quando Davi, ele foi consagrar o seu filho a rei Salomão, ele deu toda a instrução: serve o Senhor teu Deus com o coração voluntário. Busque ele de todo o coração. Então, Davi, ele deu toda a orientação para Salomão. E Salomão fez aquele sacrifício enorme ali para o Senhor, sacrificou acho que 1000 animais ali. E Deus disse, o que você quer? Ele disse, eu quero sabedoria, Senhor, para julgar o teu povo. E Deus disse, como pediste sabedoria e não me pediu riqueza, honra, glória, nem mulheres, nada, reinos, tudo isso Deus deu para ele. E no tempo de Salomão teve paz. E reis, rainhas, as pessoas enviavam presentes, como a rainha de Sabá foi até lá para ver a sabedoria de Salomão e saiu de lá surpreendida. Por quê? Porque a sabedoria vem do Senhor. A palavra lá em Tiago, ela diz, aquele que não tem, peça que o Senhor dá. Liberalmente, sem jogar na tua face. Deus, ele te dá, é só você dizer, Senhor, eu quero sabedoria. Eu quero ser uma pessoa sábia. Eu quero ter sabedoria no falar, sabedoria nas minhas atitudes, sabedoria para conduzir a minha casa, sabedoria para cuidar dos meus filhos, sabedoria de esposa, sabedoria de mãe, sabedoria de pai, sabedoria de filho, de genro, de nora, enfim, de serva do Senhor, de servo do Senhor, de filho do Altíssimo, de filha do Altíssimo. Nós precisamos pedir essa sabedoria para que nós venhamos nos portar de acordo com o perfil dos céus. Eu sou filha do Altíssimo, então eu tenho que me portar nesse nível, desse acordo. Uma filha do Altíssimo, um filho do Altíssimo não anda fazendo barraco, nem batendo boca, nem discutindo e nem xingando com ninguém. Mas ele coloca cada situação diante do trono do Pai. Ele coloca a situação e diz, Senhor, a situação é essa. Julga a minha causa. Tu é o meu justo juiz. E não adianta. Briga, discussão, bate-boca não resolve nada. E as pessoas de cabeça quente vão resolver o quê? Enquanto um deixa falar. Deixa que fale, ouça. Num casamento é assim. Se você não parar para ouvir o outro e ficar os dois batendo boca e um quer saber mais que o outro e um quer falar mais alto que o outro, não tem como. Escute a outra parte. Deixe ele desabafar, falar. Depois, quando passar, aí você diz, agora vamos conversar. Aquele dia você falou tal coisa, eu não gostei, aquilo me feriu. Mas eu não quero que isso se repita. Se isso é a importância do diálogo, de conversar, gente. Isso não só no casamento, mas em todas as áreas. É conversando que a gente se entende. Então nós precisamos ter diálogo e isso já não tem mais dentro de casa. As pessoas não dialogam, não conversam, o marido, a esposa, os filhos, ninguém senta mais à mesa para comer. É cada um num canto, cada um com seu celularzinho. Eu já cansei de ver, quando eu vou numa pizzaria, quando nós vamos a um restaurante, pessoas, cada um com o seu celular, comendo e aqui. Nem presta atenção, o garfo vai aqui e um dedo tá no telefone e o outro tá levando a comida na boca. Você não vê a família conversar, você não vê a família dialogar. Então tem muitas coisas que estão se perdendo. E Deus disse, anda no caminho. O Senhor disse aqui. E Davi disse o quê? Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus?
O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas, exercita as minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. Ele exercita os braços. A palavra, em outras traduções, de repente vai dizer: adestra as minhas mãos para a luta, peleja, combate. Só Deus nos dá a palavra, a direção para lutar diante de tal situação. Deus vai liberar uma palavra para que você venha guerrear espiritualmente, para que você venha ter aquela palavra como base para que você fique orando em cima dela. Por isso que ele disse que a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Tu me dás o teu escudo da salvação, e a tua mão direita me garante vitória. Desces ao meu encontro para dignificar-me. Aplainaste o meu caminho. Só Deus, ele aplana o caminho para você andar. O caminho pode ser assim, desnivelado, tortuoso, mas Deus, ele aplana o caminho para você passar. Como Davi disse: aplainaste o meu caminho para que eu, andando livre, meus tornozelos não se torçam. Porque se a gente pisar em falso, tem torção, o pé sai fora do lugar, acontece muitas coisas. Quando nós não estamos caminhando no caminho do Senhor, pés tropeçam, tornozelos falseiam. Quando a pessoa deixa de andar no caminho, no alvo, que é Jesus, quando ela diz: vou dar um tempo para Deus, vou dar um tempo para a igreja, vou dar um tempo, aí ela começa a andar por caminhos desnivelados, caminhos tortuosos. Mas enquanto ela está com o Senhor, Deus vai aplanando o caminho para ela passar. Deus vai abrindo o caminho. Deus não abriu o mar para o povo passar. Não passaram com os pés enxutos no meio do Mar Vermelho. Então, é isso que Deus faz. Mas a nossa confiança deve estar nele. E Deus disse: por isso eu te bendirei entre todas as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu santo nome. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel por Davi e por toda a sua descendência para sempre. É um amor fiel. A palavra diz que ele é fiel, ele não muda. Deus não muda, ele é Deus, ele é amor, ele tem aquele amor incondicional. Sempre que a pessoa se voltar para ele e pedir perdão, ele vai perdoar, porque ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam, é o que diz a palavra, que aquele que buscar ao Senhor, ele deve saber que ele vai ter recompensa. Aquele que anda em obediência vai ter recompensa, aquele que buscar vai ter recompensa. A palavra diz o quê? Aquele que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. O que pede, recebe. Então, sempre que eu tomar essas atitudes, eu vou ser recompensada. Sempre que eu buscar ao Senhor, eu vou ter a recompensa de estar na presença de Deus, de andar no caminho certo. Ele vai me guardar, ele vai ser sempre o meu escudo. A sua palavra sempre vai vir para que eu saiba lutar no dia da adversidade. Então, que você guarde esta palavra no teu coração, que você faça uma reflexão nela, que você leia esse capítulo aqui inteiro de 2 Samuel aqui, que você esteja lendo esse capítulo, que o Senhor venha ministrar ao teu coração e que só Ele pode firmar os teus passos, só Ele pode te dar vitória. É só nele que nós temos vitória, em mais ninguém. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, o caminho do Senhor é perfeito e Ele faz o caminho perfeito para a gente passar. Eu imagino quando o povo passa pelo Mar Vermelho. Imagina 2 paredes de água aqui, o povo passando aqui, olhando para um lado, olhando para o outro, vendo peixes aqui, tartarugas aqui, tubarão, tudo ali dentro. E eles passando, olhando aquele paredão de água, aqueles animais marinhos todos ali. Imagina a cena.
E Deus ali guardando e os pés enxutos. A palavra diz que o tempo que eles ficaram no deserto, que eles peregrinaram, eles não ficaram doentes, nem os seus pés se incharam. E Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Imagina a gente num calor, começa a esquentar, começa a entrar o verão, nós já começamos a sentir, nosso organismo já começa a sentir a nova estação, aquela mudança, sai do frio, já vem entrando depois da primavera, depois da primavera já vem o calor e por aí vai. E nós vamos indo de acordo com a mudança da estação. Então nós precisamos saber que Deus é Deus em todas as estações. Deus é Deus em todo tempo, em todo momento. Então guarda esta palavra no teu coração. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra, que se alimentam dela. Que o Senhor venha alimentar esse coração, alimentar estas vidas, conduzir o caminho desta pessoa, prover o milagre, prover a bênção, Pai, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Que o Senhor esteja guiando, conduzindo, dirigindo, suprindo as necessidades do teu povo, dando a palavra para que eles possam lutar, que o Senhor firme os seus passos, Pai, que o Senhor dê direção, que o Senhor dê instrução e que esse povo se achegue ao Senhor, confiante da sua vitória, assim como Davi. Todas as vezes que buscou ao Senhor, tinha certeza da vitória, Davi ia lá prontamente e lutava. Então que este povo não desista de orar, não desista de buscar, não desista de lutar. E que eles permaneçam na tua presença, buscando a tua face, se renovando em ti, tendo força e vigor através do Senhor, que o Espírito Santo venha fortalecer todas estas vidas, Pai, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus.